Bom dia. Vamos continuar com o conjunto de funções, relações e seus amigos. E a última coisa que a gente fez na aula foi falar sobre tuplas, ok? E a gente viu um pouco a ideia de implementação de tipo. Então a ideia é que começamos com introduzindo algo chamado dois tuplas. Cadê? Aqui. A, a gente determina esse tipo no melhor jeito que conseguimos até agora. E a pergunta é, ok, beleza, algum momento eu vou querer usar três duplas, aí eu vou fazer o quê? E é uma abordagem muito válida falar, ok, vamos introduzir um tipo de três duplas também, e para cada N, introduzir um tipo de N duplas. Eu consigo ver essas coisas como especificações para falar, eu vou trabalhar de uma maneira agnóstica, em tal forma que se eu tenho, sei lá, uma três dupla T, eu vou escrever assim para solicitar a terceira projeção dela, eu vou escrever assim para solicitar a primeira projeção dela, eu vou escrever assim para formar um bichinho que habita um certo tipo alfa cross gama, e se por acaso o sistema que estou trabalhando tem três tuplas nativamente, tudo vai funcionar. Se não tiver, basta alguém implementar essas três tuplas a partir das coisas primitivas que temos e respeitar o interface que a gente concordou, usar essas ferramentinhas que estava escrevendo aqui, essa interface, e vai funcionar tudo, certo? E a gente viu uma maneira de implementar o 3 tupla como 2 tupla. Não é difícil pensar nisso. No final das contas, vai ser uma tupla assim aninhada, onde o primeiro componente vai ser uma dois tupla e o segundo componente vai ser apenas um bichinho. E a gente viu como essa ideia funcionaria. Eu preciso fazer uma tradução fiel e me preocupar para falar, ok, cada vez que meu usuário vai escrever essa coisa, essa coisa, essa coisa, como que eu vou obter isso? Você vai obter isso nessa maneira. Você vai traduzir o T para ser aquela coisa estranha. E agora, por exemplo, se solicitou a segunda projeção, você vai precisar acessar essa parte, tá aqui. E depois, para acessar a segunda parte dessa, seria a parte direita, assim. Acho que isso ficou claro na aula anterior. E mesmo se eu estou usando nessa maneira, eu não, sendo um programador bom, certo, um usuário bom, eu vou me proibir usar essa coisa. Porque no momento que eu vou usar especificamente esse tipo de coisas, em vez de falar assim, se eu começar a usar essa coisa, eu quebrei essa barreira de falar que eu estou trabalhando de uma maneira agnóstica que respeita, que usa apenas a interface. Estou usando os detalhes da específica implementação, e se eu tentar copiar, mandar, sei lá, meu código para outro amigo, talvez não vai compilar, porque talvez foi implementado de outra forma, talvez era primitivo, talvez eles implementaram assim, opa, sei lá, ok? E não ia compilar nada disso. Mas a ideia é, então, sempre tentar trabalhar com uma forma agnóstica e deixei para vocês tentar implementar duas tuplas. A gente viu uma maneira que não funcionaria, ok? E botei como exercício lá no site para testar umas delas. E uma que foi um pouco discutida aqui com o André foi, não lembro qual, André, tu lembra? Era tentar falar que esse egípcio AB como é? Que é, ok? Aham. Ok. Então, a primeira observação é que se a gente está trabalhando com um sistema de fato de tipos onde está tudo arrumadinho, bem tipado, e cuidadosamente se atrapalhando com o set, não sendo um type, mas sendo um type para type, de tal forma que eu tenho essa ideia de set de alfa para de fato ter um type. Então essa coisa não funciona. E é óbvio que não funciona porque basta achar um exemplo, por exemplo, tente o 1, 2, certo? Supondo que você tenha esse inteiro, certo? Qual seria esse bichinho aqui? Seria o conjuntinho, não X, o 1.
E agora essa coisa aqui é multipada. E vocês perceberam isso? Alguns de vocês, quem trabalhou, acho que o André já falou essa coisa. Então, a resposta é certa. Se você falar que, olha, essa coisa com certeza não funciona porque nem consegue criar um objeto bem tipado, essa que tem um problema, a resposta está certa, ok? Mas, nesse caso, nesse exercício, a ideia é tentar ver se isso funcionaria uns fundamentos que não têm tipos muitos, mas são unitipados, ok? Onde o set, então aqui seria fazer um contraste entre essa abordagem aqui, onde isso nem tem chance de funcionar, e um contexto onde ele tem chance de funcionar, e para ver se ele funciona lá mesmo. Então, onde é que ele tem chance de funcionar? Se eu tenho que o set é um type, e isso que acontece, se vocês já ouviram falar, eu imagino que teoria dos conjuntos serve como fundamentos de matemática. Ainda a gente nem sabe o que isso significa. E um dos objetivos dessa disciplina é aprender o que isso significa. Mas aqui eu tenho realmente tipos. Na parte esquerda eu tenho realmente tipos. Então a pergunta é essa coisa aqui. Na parte esquerda, tipos. Enfatizo a parte plural. E aqui é às vezes chamado untyped no sentido de não tem tipos. Mas, ok, faz mais sentido falar que é unitipado no sentido de tem só um único tipo, que podemos chamar de objeto ou escolher um nome melhor dependendo de como que a gente visualiza esse objeto. Então aqui seria o vou escrever assim, então aqui seria melhor falar tipado. As palavras que são mais usuais aqui são falar de tipos estáticos. E aqui seria tipos dinâmicos. A razão que eu não gosto dessa frase, quem poderia entender? Pela conversa até agora? Qual o problema de chamar essa parte direita tipos dinâmicos? Sim, Olivia? Porque é plural, certo? Eu estou mentindo. Se você falar tenho tipos dinâmicos, você não entendeu o que são os tipos. Você tem um objeto e você está falando outra coisa de tipos do que a gente entende mesmo como tipos. Então, mas nessa parte, isso não é o assunto principal agora na mesa. A nossa mesa é discutir se essa coisa poderia funcionar. E eu quero só destacar aqui um erro porque é bem comum. Então, a ideia aqui de André foi falar, ok, vou tentar, no final das contas, eu vou precisar justificar aqui, definir o que significam essas coisas. O ponto 1 e o ponto 2, certo? É essa interface que eu preciso satisfazer aqui. Então, vamos chamar, em vez de ponto 1, para aparecer mais função, vamos chamar isso de π1 e π2, as duas projeções. Então, você ia falar aqui, olha, o π1 de uma coisa dessas, certo? Vamos tentar fazer assim. Tem um x, y, precisa falar qual que seria, ok? Mas a ideia é que você não tem esse construtor aqui, você não tem essa duplinha, então você precisa falar aqui, receber a tradução disso. E a gente está vendo se essa tradução serve. Então parece que o que você deveria escrever aqui seria essa tradução. Opa, vou abrir um pouco aqui mais. Então você precisa definir essa projeção e depois definir a outra projeção também. O que dá vontade de escrever aqui? Alguém? Hã? Não, isso já escrevi. Então, quando eu falo aqui, estou falando aqui, certo? O que dá vontade de escrever aqui? X, ok? Eu preciso que vocês entendam bem por que isso não faz sentido nenhum. Porque não tenho acesso nesse X. Seria equivalente, o exemplo que eu dei no Zurich, quero repetir aqui, seria equivalente de falar, sei lá, em Python, falar, ok, vou definir uma função, chamamos essa de newbie, porque quem escreveu isso lá, obviamente, não entende como funcionam as definições de funções, e falar, ok, minha função vai receber um x mais y, que vai ser, vamos lá, um inteiro, e vai retornar, por exemplo, o 2x mais y.
Ok? Qual o problema aqui? Como que você vai chamar essa função? Um belo momento você vai escrever, sei lá, o nub de 5, certo? Se você receber assim, o nub de 5 mais 7, talvez você vai se enganar, você vai pensar que vai rodar tudo bem, mas na verdade, esse cara é apenas um inteiro, certo? O fato é que você não consegue fazer isso é que esse maisinho aqui não é um construtor de inteiros. E essa é uma das grandes diferenças para entender entre construtor e função. Isso é apenas uma funçãozinha. Então, não tem nenhuma esperança, se você somar dois inteiros, ter chances de você conseguir obter qual foi a soma. Essa informação já foi perdida. Foram somados, você achou um inteiro. Aqui, esse é, eu vou escrever isso, não é um construtor. Porque o que parece que estou querendo fazer aqui é pattern matching. Tentativa miserável de pattern matching. Aqui. Tentativa, vou escrever isso. Tentativa miserável de pattern matching. E por que é miserável? Exatamente porque esse cara não é um construtor. Então, os inteiros não são formados como somas de dois inteirozinhos, onde eu vou conseguir capturar eles fazendo pattern matching para ter acesso no primeiro somante, que chama, e no segundo somante. É assim? Não. Tem outra palavra em português? Como chamam os dois caras que eu estou somando? É? Como é? Parcela? Muito estranha a palavra, mas talvez essa, não sei. Então, mas o ponto importante é que essa coisa nunca funcionaria, certo? Então, o que você deveria fazer se quer definir uma função? Você recebe o argumento e você só vai ter uma escolha de como que você vai chamar esse argumento. Qual é o parâmetro que você vai, o nome do parâmetro que você vai usar. Você não pode usar essa coisa complexa lá, x mais y, como o nome do parâmetro. Então, você ia fazer o que aqui? Sei lá, x. Você escolher um nome para essa coisa. E a mesma coisa que você deve fazer aqui. Porque essa coisa aqui bizarra e estranha não é construtor de conjuntos. Para você falar, recebi um conjunto, então no final das contas tenho como extrair essas duas partes. Então, para fechar, eu espero essa briga. Aqui, você deveria achar uma maneira de escrever isso. Estou conseguindo ainda. Não. Vou tentar mais uma vez. Meu tablet está sofrendo por algum motivo. Nossa, meu tablet está sofrendo muito. Eu não sei porquê. Ok, você deveria aqui falar, ok, no final das contas, então, o Pi1, qual seria a maneira certa de fazer isso? De começar a fazer isso, tá? Escrever, ok, o Pi1 de um conjunto. Como que eu vou denotar esse conjunto? Não sei, eu vou escolher o nome, sei lá, S, talvez para me lembrar que é um conjunto, é igual blá blá. E qual é a única, esse é o ponto importante aqui, qual a única coisa que você pode fazer dentro do corpo da tua função aqui, que você vai estar definindo o que seria o P1 de S? Qual a única coisa que você pode usar o S? Ok, qual tipo de S? É um conjunto. Então a única coisa que você pode fazer nesse S é utilizar a interface que ele tem. E qual é? Perguntar bichinhos lá se pertencem ou não pertencem. E já que você está no mundo unitipado, para essa coisa ter qualquer chance, porque a gente já viu que aqui não tem nenhuma chance, para qualquer objeto, certo? Você vai para qualquer coisa de tipo alfa, vou perguntar se pertence lá, porque aqui só tem um tipo chamado objeto. Então, para qualquer objeto do teu universo, você pode fazer a perguntinha se tal objetinho pertence a esse ou não. É a única coisa que você pode fazer. E agora a pergunta é, com essa interface que você tem, consegue, pegando essa coisa aqui, extrair de fato esse xzinho e esse yzinho? Não é óbvia a resposta, não precisa pensar. Mas pelo menos depois dessa discussão, acho que dá para considerar isso uma dica forte sobre como começar. Não apenas sobre essa questão, mas todas essas parecidas que a gente tem aqui. Ok? Uma dessas que eu botei lá, se não me engano, na verdade não tenho certeza se eu botei, então não quero spoilerar. Então vamos deixar para lá.
Dúvidas sobre isso? Sim, Camila. Peraí, a diferença entre esse mundo e esse mundo? Ok. Num lado, fico feliz que você não entendeu isso, porque pegando, treinando uma mente bem tipada de FMC1, parece estranho talvez até esse mundo. Desculpa, parece estranho até esse mundo, ok? Isso é bom. Ah, mas, por exemplo, se você já programou em Python, certo? Todo mundo de Python funciona assim, ok? Não existem tipos. Talvez a Python vai falar, o X é de tipo int, mas esse não seria um juízo para Python, seria um booleano. Praticamente você está perguntando se esse objetinho parece que comporta, ele tem, sei lá, os métodos declarados que ele deveria ter. Você pode perguntar essas coisas para merecer o direito de ser chamado inteiro. Ou ele é uma instância de uma classe que foi chamada assim. E é uma pergunta que você consegue fazer no teu código. Mas se você viu C também, por exemplo, que tem tipos estáticos, em C você não pode escrever uma coisa dessas. If o X é inteiro, fazer uma coisa dessas. Isso não faz sentido nenhum para o programador de C. Porque essa coisa aqui é uma informação estática rotulada em cima do X e não é algo que pode ser perguntável. É como se está faltando um verbo aqui. É como se você falar se o inteiro X, então blá, faltou falar o quê? Enquanto no lado de Python você fala if, sei lá, o type X é igual int, faça essas coisas. Porque essa é uma informação que está no mesmo nível dos bichinhos que você trabalha em Python, e você pode chamar essa funçãozinha type, e ela vai retornar algo que Python vai chamar de type, mas você pode aplicar essa coisa em qualquer objeto. E isso faz sentido no mundo unitipado, porque na verdade todas essas coisas, funções, sei lá, listas, inteiros, blá blá, são objetinhos. Esse objeto que estou falando é mais no sentido mais usual, não é no sentido literalmente de programação orientada a objetos, tá? Objeto significa habitante do universo, certo? Só que não são rotulados com tipos diferentes, e por isso não existe nenhum type error nesse sentido. Você tem runtime errors, e esse é o problema, porque em vez de perceber esse tipo de erro no momento da compilação, praticamente nem existe essa fase, certo, de type checar algo, tudo objeto. Então, no momento que você vai executar isso, talvez você vai perceber que você está tentando, sei lá, somar um inteiro com um string. E lá, boa sorte, porque talvez tua linguagem vai entender que isso também faz sentido. É um exercício bom para ver se você conhece bem JavaScript. Não sei quem merece passar esse teste, ser aprovado nesse teste, acho que não é mérito, mas tipo, perguntar esse tipo de coisa, sei lá, se eu fazer 3 mais 2, ou se eu fizer 3 vezes 2, ou se eu fizer 2 vezes 3, o que o JavaScript vai responder para cada um deles? Se alguém sabe responder essas coisas, é, meus péssames, não sei o que falar. Mas enfim, tá? Faz mais sentido essa distinção. Então, quando você trabalha no mundo unitipado, para voltar um pouco para a matemática, porque meu exemplo foi todo falando para programadores de C e de Python, quando você traga essa ideia para a matemática, os fundamentos baseados na teoria dos conjuntos começam a partir da ideia que muitas vezes, a partir de um princípio de puridade, como é chamado, onde está falando toda coisa no mundo é conjunto. E vamos ver que axiomas vamos estipular sobre esses conjuntos para ver quais conjuntos podemos construir e tudo mais. Então, nesse caso, na mesma maneira que eu estou tentando aqui implementar duas tuplas, como se fosse outro tipo, nesse caso conjuntos, e antes estava tentando implementar três tuplas como se fossem duas tuplas, o trabalho lá é falar, ok, na verdade, se toda coisa é conjunto, eu vou precisar implementar também, sei lá, o natural 5, que meu amigo lá trabalha com esse natural 5, eu vou precisar achar uma representação desses 5 como um certo conjunto. Então, vamos precisar representar números, funções, relações, grupos, sei lá, qualquer coisa que a gente vai ver, qualquer coisa que o matemático usa, a ideia é, se você está alegando que você consegue trabalhar usando subconjuntos, você precisa achar traduções de todos esses conceitos dentro desse mundo. E isso é o que acontece na teoria dos conjuntos, axiomática, que serve como fundamentos. Fundamentos não tem tipos porque tudo é conjunto. Alternativamente, outros fundamentos, por exemplo, a teoria dos tipos, são tipados e estão abordando essa ideia de fundamentar a matemática de uma maneira bem diferente. A gente vai ter algo mais para falar logo depois que a gente ver essas ideias de conjuntos.
Então lá a gente vai entrar e aceitar a ideia, ok, vamos ver como funciona essa coisa omnipada. E vamos ver que tipo de problemas podem surgir e como podemos superar esses problemas. Certo? Não existe, e seria bom esclarecer isso também, não um bom critério de fundamentos falar, eu consigo, por exemplo, implementar toda a teoria dos conjuntos dentro da teoria dos tipos. Então a teoria dos tipos é mais legal. Porque a maioria dessas vezes você consegue o vice-versa. Então não é um critério bom para argumentar a favor de um fundamento que ele conseguiu implementar outro fundamento, porque provavelmente outro também conseguiu. Então depende do uso que você quer fazer, o que deixa mais confortável os seus usuários, se você vai para um canto ou para outro. Faz sentido ter mais que um. Tá, fecho toda essa parêntese. Outra dúvida antes de continuar? Uhum. É melhor falar um segundo em vez de falar os elementos não tem, porque quando você trabalha com conjuntos, você trabalha com o conjunto, não com seus elementos. Então, só para reformular um pouco a tua pergunta até agora, é que eu não posso perguntar ao conjunto qual é o seu primeiro, segundo, terceiro membro. Certo? Continua agora. Sim, esse é o desafio do homework atual. Uma das tentativas que eu mostrei é essa, certo? As outras são no site. Tem umas 4 ou 5 tentativas. Umas funcionam, outras não. E por isso que estou falando que quem não viu como implementar o conjunto como tuplas é, é um desafio muito difícil. Quando você está vendo isso e você verifica, fala, ok, realmente funciona, legal. Mas para você ter a ideia, é uma inspiração que, pelo menos, eu considero pesada. É uma inspiração grande. E isso é um grande mérito para quem consegue pensar nesse tipo de coisas. E uma dessas, pelo menos uma que eu tenho, não vou falar se é essa ou não, mas pelo menos uma, acho que são umas duas que funcionam na listinha que eu tenho. Funcionam mesmo, certo? Então a ideia é que você precisa. A gente já discutiu por que essa aqui não funciona. Então, se você pegar o XY, a gente já discutiu por que não funciona, certo? Essa é igual a esse cara. Então, o objeto que você vai receber, você não vai ter nenhuma chance de manter essa distinção, porque se você chamar o. Ia falar aqui, ok. Se você quer respeitar essa igualdade, certo? Acho que a gente já viu isso. Estou confundindo outra vez com outra disciplina. Aqui a gente já viu o que significaria igualdade entre duplas. Sim, certo? Pronto. Então, se você implementar eles assim, eles vão acabar sendo iguais e você não teria nenhuma chance de distinguir esses dois caras. Você vai aplicar o construtor assim e o construtor assim. E se você implementar dessa forma, os dois vão dar essa coisa. E você já sabe que isso é um problema. Okay? Então, eu não vou dar uma resposta de como fazer isso, porque praticamente você já tem o spoiler. Uma dessas coisas, pelo menos, funciona. Então, só apreciar que, olha aí, se eu me dar esse conjunto aqui, essa, não respondemos aqui ainda. Talvez essa funcione, talvez uma das que funciona. Não quero falar a resposta. Mas o fato que essa coisa nem compila, não significa que essa ideia é ruim. Significa que essa tentativa é ruim. Ok? O cara que pensou nisso, talvez vai falar, tá ok, você entregou minha ideia para um cara que não sabe programar, sei lá. Então, vamos ver se de fato eu consigo escrever uma coisa legal aqui. Porque talvez eu consiga. Certo? Talvez eu teria uma maneira de obter aqui o X, já que eles são diferenciados. Agora dá para ver imediatamente, se você tentar, por exemplo, um exemplo. Vamos lá, por exemplo, um exemplo. Vamos tentar um exemplo aqui concreto. Se eu pegar essa suposta implementação, que ainda nem sei se ela merece ou não uma implementação de tupla, mas se eu tentar aplicar ela nos meus números favoritos, 0, 1, ela vai criar esse conjuntinho. E se eu aplicar no 1, 0, ela vai criar qual conjuntinho? E agora, eu não estou 100% feliz, mas pelo menos, ou talvez estou triste, não sei, porque eu não tenho um problema que eu tinha antes. Qual a coisa boa sobre isso tem chance de funcionar? Qual a coisa ruim? Se eu tivesse o mesmo problema, eu já saberia a resposta que não funciona. Mas pelo fato que esses caras aqui são de fato diferentes, não, como falei, não significa que já deu certo, mas pelo menos
ele passou, ele parece melhor essa tentativa do que a anterior. A anterior já poderia perceber como a primeira tentativa, tentando esse exemplinho aqui, a outra eu já saberia que não deu certo. Mas essa é promissora porque pelo menos ela não identificou essas duas coisas que deveriam ser distintas. A anterior identificou. Mas, novamente, isso não é suficiente para falar, então funciona bem. O desafio continua sendo esse aqui. Porque preciso descrever como que eu vou... Se você me dar esse conjuntinho aqui, como que você vai descrever o zero aqui e como você vai descrever o 1 para definir o P1 e o P2. Okay? Dúvidas? Ou continuamos? Continuamos. Ok. Temos até agora, para resumir, 3 tipos que temos definido. Construções de tipos para falar melhor, que são os produtos. São as... me ajudem aqui, que vai ser? Funções e conjuntos. Ok? Faz sentido isso para todos. E para cada um deles, a gente viu como formar o tipo. Como construir membros dele. Como usar membros dele. E como computar. Agora, eu poderia fazer assim, scrollar para cima, para ver onde aconteceu cada uma dessas coisas. Eu vou querer fazer isso apenas em um tipo deles. Eu vou deixar vocês procurar o resto. Vocês deveriam saber isso até agora. Cadê um deles? Pronto, aqui. Estou mostrando como construir funções, ok? É a partir dessa maneira que temos para construir funções. Estou mostrando como calcular com funções essa equação que é chamada de vita. Introduzimos aqui a notação de substituir dentro de uma expressão, substituir todas as ocorrências livres de x por a. E o que mais deveria mostrar? E como formar os tipos. A ideia é que se você tem 2 tipos, alfa é um type e o vita é um type, você sempre tem acesso no alfa cross vita, ele também é um type. Okay? É uma construção binária, esse crosszinho aqui. Okay? E, desculpa, estava falando da seta, a seta também. Se você tem alfa e vita tipos, você pode formar esse tipo aqui. Das funções de alfa para vita. Se você tem alfa vita tipos, você pode formar esse tipo aqui das tuplas alfa vita. E se você tem qualquer tipo alfa, você pode formar o set de alfa dos conjuntos cujos membros são alfazinhos. Esses são os tipos que temos trabalhado até agora. Okay? Vamos precisar mais tipos. Não muito mais. Para essa disciplina, pelo menos, vamos precisar uns 2 ou 3 mais, praticamente, tipos. Não vai ser grande coisa. Mas eu quero falar que ainda está faltando, para cada um desses tipos que a gente introduziu até agora, eu falei como calcular reduzindo esse trabalho. O trabalho de formar essa função aqui, abstraindo do x, ok? Eu tenho a função que recebendo x, que blá blá blá. E como eu uso essa coisa? Então aqui, eu estou respondendo uma pergunta de como usar, qual interface para usar, e a interface que eu tenho é a aplicação. Então, vou lá aqui na última página para continuar. Opa. A formação, então, vamos lembrar, resumir o que aconteceu no primeiro tipo. A formação foi a seguinte. Se eu tenho alfa, um type. Se eu tenho vita, um type. Então, garantidamente, o alfa cruz vita é um type. Mas se eu falar só isso, eu não falei nada sobre qual tipo poderia ser isso. Talvez pegar qualquer alfa, qualquer vita, isso ia ser os naturais, lá, ia ser o alfa. Não, isso não é... não determinou ainda o meu tipo, certo? Além de falar como formar, eu falei como usar essas coisas. Então, se você me dar, na verdade, um segundo, como construir bichinhos desse, a ideia seria, se eu tenho A de tipo alfa, se eu tenho, desculpa, não de tipo alfa, na verdade, não, vamos construir primeiro. Se eu tenho um A de tipo alfa, e se eu tenho um B de tipo vita,
Alguém pode me ajudar? O que eu posso calcular? Não, desculpa, não queria calcular, queria falar com construir, obrigado. Posso construir, então, um parzinho e eu estou escolhendo uma anotação para isso. Eu vou escolher essa aqui, onde vou botar esses dois aqui. Eu posso escrever AB, então, e essa coisinha seria de tipo alfa cruz vita. Então, agora eu falei o que eu preciso fazer para produzir habitantes nesse tipo. Antes eu falei o que eu preciso ter para alegar que eu tenho esse próprio tipo, certo? Então, isso é chamado tradicionalmente introdução. Vou usar o mi aqui. A ideia é que se você ler de cima para baixo, você falou como introduzir esse tipo no teu raciocínio, vamos dizer assim. Isso não é tão importante para a nossa disciplina. Além de falar apenas como introduzir esse cara, agora eu preciso falar como usar, qual a interface que eu tenho. Para descrever a interface, então, eu preciso começar com uma maneira agnóstica. Não sei como que foi criado esse W, mas supostamente ele tem tipo alfa cruz vita. E eu quero usar esse W. E agora tenho duas maneiras para usar a W. Quais são? Posso escrever, e eu preciso escolher notação para elas. O importante, então, a coisa que já sei é que eu quero ser capaz de obter uma informação de tipo alfa e uma informação de tipo vita. Então, no final das contas, eu vou ter duas maneiras de usar isso. E as notações que eu vou usar aqui seriam ponto left e ponto right. E mais outras. A gente viu ponto 1, ponto 2, tá? Todas elas são válidas. Aqui, a parte que deveria ser verde é essa aqui. Estou escolhendo um nome para esse construtor de tipos, certo? E estou escolhendo um nome para o construtor dos habitantes do meu tipo aqui. Eu estou escolhendo um nome para os interfaces que eu tenho para usar esse cara aqui. E aqui faltou falar que isso vai ser Vita. E essas são chamadas eliminações. O nome é ruim se você pensar nessa maneira que estou pensando agora, mas, enfim, tradicionalmente são chamadas eliminações. Correspondem em como usar habitantes desse tipo. Aqui, então, seria como construir habitantes. E aqui seria como usar habitantes. Ou seja, aqui estou falando o interface que eu tenho. E aqui estou falando os construtores. Ok, e o que falta, e a gente já viu uma... Opa, isso deveria ser spoiler. Esqueçam isso. Ok. E eu vou esquecer esses dois por enquanto. Vamos deixar aqui. O que falta ainda para a ideia de produtos? Eu tenho como formar o tipo, está aqui. Como construir habitantes do meu tipo, está aqui. Como usar habitantes do meu tipo, tenho duas maneiras de usar habitantes desse tipo. Falta como computar, e a gente já viu uma maneira de computar, que seria a partir de equações que eu vou escrever. E a ideia era que, olha, se você tem pegar uma... Se você tem um A, B, formar esse bichinho aqui. Então, vamos lá. Prestem atenção na ordem que eu vou escrever as coisas. Você começa com um A de tipo alfa e um B de tipo vita. Forma essa coisa usando o construtor e logo depois tente usar esta ainda parte esquerda. Isso deveria, a gente está estipulando como que isso computa, ok? Isso vai ser igual a, tá? E por que não faria sentido parar aqui? Porque se eu parar aqui, minha definição aqui está incompleta, minha determinação do meu tipo. Por quê? Porque não falei o que vai acontecer se eu usar outro botão que tem lá a interface, certo? Então, novamente, se você pegar o A, B, formar o mesmo bichinho com esse construtor, e agora apertar outro botão, preciso falar o que ele vai fazer. Vai fazer B, ele vai ser reduzido para B, ok? Bem, e essas são chamadas Vita.
que a gente já encontrou isso, e correspondem na maneira de como computar, calcular, computar, sei lá. Só que isso é só metade da possível coisa de operar com esses caras, porque aqui eu fiz o quê? Eu construí algo aqui e imediatamente eu apertei o botão, certo? Então falta falar o que acontece se eu fazer as coisas na ordem contrária. Se eu começar com um bichinho desses e apertar os botões, então aqui seria a coisa nova para hoje. Se eu apertar os botões de um certo W, os dois botões que tem, e agora pegar essas duas coisas e fazer o quê? Construir uma tupla. E a ideia é que eu deveria ter uma noção boa sobre qual é a tupla que eu vou construir assim, a tupla. Então você começa com um Wzinho, qual é o tipo de W? Obviamente, pelo contexto aqui, alfa vita, alfa cross vita, certo? Você aperta, você faz tudo que você consegue com L, que são duas coisas, apertar o L ou o R. Você pega esses dois valores e agora você usa eles para construir uma tupla. Qual tupla que você vai construir assim? A própria W, ok? E esse tipo de lei que eu estou escrevendo aqui, de equação, é chamada ITA. Outra letra grega. Tem muitas letras gregas aqui, ok? Mas não é minha culpa. Ok, ninguém acredita nisso, mas de fato não é. Ok, como computar. E posso ver isso como maneira de computar, mas talvez é melhor falar numa maneira de unicidade. Também de não lixo, sem lixo. E por aí vai. E é outra disciplina para entender essas partes melhores, teoria dos tipos, mas por enquanto aqui, para explicar um pouco essa ideia de unicidade sem lixo e tudo mais, a ideia é que num bichinho de tipo W, de tipo alfa cross beta, como esse W que você começou aqui, tendo esse tipo, as únicas informações que você consegue extrair lá são essas duas, e ele não carrega nada que poderia diferenciar uma tuplinha com outra. Você poderia imaginar uma linguagem que faria uma coisa meio bizarra, você chamaria um construtor no sentido de orientação a objetos, você bota um azinho, um bezinho lá, mas o construtor também segura uma informação lá em algum canto na tua memória de qual momento foi criado. Aí, agora, se você extrair a parte esquerda da parte direita, isso botar de volta num pacotinho, você não vai acabar com o mesmo pacotinho. Queremos falar que não, na verdade, vão ser iguais, porque as únicas informações que você vai extrair vão ser essas WR, não tem outras maneiras de construir isso. Se chegou uma coisa na tua memória com essa ideia, foi porque foi construída a partir desses construtores, e a única informação que você pode observar é essa. Então, assumindo extensionalidade na igualdade também, eles vão precisar ser iguais. Não estou permitindo aqui, então, que esse construtor faz uma coisa doida, e não estou permitindo aqui dentro do W de alfa cross beta ter mais informações inacessíveis pela minha interface que poderiam diferenciar entre um W e um W', mesmo concordando no alfa e no beta. Tudo isso para uns parece extremamente trivial no ponto de por que preciso falar isso, mas o ponto é que se eu não falar isso no meu sistema que estou criando aqui com vocês, como que eu vou defender que essa coisa não pode acontecer? Então, nas coisas que eu estou estipulando sobre meus tipos, eu vou precisar dessas todas. Então, agora que eu falei isso, vou querer fazer um curto resumo sobre os outros tipos que a gente já conheceu, que são só esses dois, e a ideia é o que vocês acham que seria. Não vou repetir todas essas coisas aqui, as primeiras, nem a primeira de computar que a gente já viu. Eu vou querer só falar sobre qual seria o ITA para as outras duas. Então, o que seria o ITA? Quero todo mundo pensar aqui para, sei lá, para conjuntos. E o que seria o ITA para, o que falta aqui? Funções. A gente já viu os Vita? A pergunta é quais são os Vita.
Ok, não, como falei, não quero lembrar o resto, mas pelo menos os Vita eu vou lembrar. Não vou lembrar as outras coisas, mas vamos lá. Sobre os Vita, qual foi o Vita de funções? Que inclusive foi o primeiro Vita que surgiu no mundo. Ah, não quero roubar, não. O Vita fala o quê? Você formou uma função, ok? E agora você está querendo usar essa função. Como você usa a função? Aplicação, ok. Então, você formou uma função. ah, Vamos dizer que você tem a lambda x ponto b. E a ideia é que aqui pode aparecer, pode ocorrer, ter ocorrências de x. Essa é toda a ideia. Normalmente vai ter, você não é obrigado a ter, porque talvez tua função está ignorando o argumento dela, sempre fala 42, ok? Mas normalmente ela vai consultar o argumento para saber o que vai responder. E a pergunta é, então, se você tem essa coisinha aqui, e logo depois pegar essa e aplicar num argumento, lembrem que aqui tem essa aplicação invisível, num argumento, sei lá, de qual tipo? Qual vai ser o resultado? Alguém lembra? Não vai ser B exatamente, né? Porque assim você ignorou o argumento. Vamos pensar? Yasmin, fale. Seria o quê? Não seria lambda, porque se você começar com lambda, significa que você está construindo uma função. Eu não sei se o B vai acabar sendo função. Talvez é, talvez não é. Jamile? Seria o B foi uma resposta quase certa, ok? Mas olha, se eu formar essa coisa aqui, lambda x mais 2, e eu aplicar isso no 4, e eu falar que a resposta vai ser B, você ia falar que isso é igual a x mais 2. Mas não é. Deveria pegar essa coisa e substituir, botar onde o x, botar o 4. É assim que funciona a coisa que aprendemos desde, sei lá, sino algum, não vou arriscar falar qual. B, x, tatap, tutup, a. Ok? Faz sentido? Essa foi a... Ok. Qual foi a vida de conjuntos? Na verdade, antes de lembrar isso, vou já responder na parte de ita para funções. Vamos lá aqui. Então, vamos ver o que aconteceu para pegar essa ideia bem. Aqui, o que eu fiz primeiro? Eu construí uma função e logo depois eu usei. Tá? Agora seria o contrário. Seria usar uma função e logo depois abstrair o que eu estou usando, certo? Então, qual o nome que eu vou escolher aqui para representar a função que eu comecei? Não lambda, não, peraí. O lambda é o construtor de funções, certo? Não faz sentido usar o lambda como nome de uma função. Um segundo, um segundo. Qual o meu problema aqui? Não poderia usar o lambda, seria o equivalente de aqui dentro começar, em vez de começar com um Wzinho, que eu comecei com um Wzinho, ok? Usei a interface nele e tudo mais, teria começado com uma tupla, certo? Esse construtor aqui construa tuplas. O lambda construa funções, certo? Eu já falei o que acontece se eu começar construindo uma função e logo depois aplicando. Agora preciso fazer o contrário. Então, para começar, eu preciso de uma função sobre qual eu sei o que é, como que foi construída. Eu não sei, esse é o ponto todo. Da mesma maneira que aqui eu preciso falar o que acontece para qualquer W sem falar para o W que foi construído assim ou assado, eu comecei a escolher um nome. Então, minha pergunta aqui é qual será o nome que eu vou escolher para esse caso. B é um nome bem ruim, como é? F é um nome melhor. Costumamos usar F para indicar que é uma função. Tá? Então, eu começo com uma funçãozinha e eu quero usar essa função primeiro e depois abstrair. Como que eu uso? Exatamente. Vou aplicar a função num argumentinho. Qual argumentinho que eu vou usar aqui? Vamos chamar ele de x. Então, peguei a f e apliquei no x. Ok. Então, aqui tem o quê? A aplicação do f num certo x. Qual o tipo dessa coisa, se ele tipa bem, vai acabar sendo um vita, certo? A ideia é que a f transforma, que não escrevi nada disso, conto com que vocês entenderam toda essa coisa invisível. Mas aqui a ideia era, isso já existia aqui antes, ok? A ideia é que isso era um alfa,
e essa coisa aqui, sabendo que o x é de alfa, eu poderia inferir que ele seria um vitazinho, então toda essa coisa tipo bem e tudo mais. Aqui o pressuposto é que o f é de alfa para vita, e a ideia é que o x já é um alfazinho, então toda essa coisa vai acabar sendo um tipo vita. Ok, fecho essa parêntese. Então, o que eu quero fazer agora é buraquizar, ok, entre aspas, o x. Porque toda essa coisa que escrevi, cuidado, vocês estão acostumados a pensar que f de x é uma função, mas não. Quando a gente fala f de x, isso não é uma função, ok? Isso é o que a f retornou recebendo o x. Ok? É muito comum matemáticos abusar isso e falar, sei lá, seno de x é uma função periódica. Não. Seno de x é um real. Se você pensa em real ou um ângulo, não sei o que você vai pensar. Mas, enfim, não é uma função. Seno é uma função. Então, nesse caso, o que eu quero fazer é criar a função que vai receber essa coisinha aqui como argumento e vai retornar o quê? Essa coisa. E como faço isso? Abstraindo essa coisa exatamente. Opa, muito sanduza aí. Não. Cancela. Então, quero abstrair aqui esse x. Então, vou fazer isso como lambda. Ok? E agora a pergunta é, beleza, eu usei e logo depois construí. Aqui eu construí e logo depois usei. A pergunta é, será que eu posso falar algo interessante sobre isso? Isso deveria ser o quê? E agora, quero todo mundo pensar sem gritar o que deveria ser isso, mas vamos pronunciar essa coisa aqui. É aquela função, que vamos ajudar aqui a pronunciar, que recebendo x continua Breno, retorna f de x. Ok? Será que eu sei qual função é essa? É a f. Okay? E esse também está te obrigando a falar que, na verdade, as funções são comparáveis só a partir do seu argumento. Posso falar aquela função que, recebendo x, retorna f de x, porque não tenho outras maneiras de observar o que uma função faz. Vou só ver o que ela retorna, ok? Como é? Porque estava falando como que vou chamar minha função. O nome da minha coisa. Não foi lambda, foi f. Não poderia usar, tipo, ok, talvez você pode argumentar que quero usar lambda como variável, mas ia ficar completamente ilegível se usar isso. O B também foi uma opção ruim aqui, porque eu ia pensar que é um vitazinho, certo? A ideia é ter algo que indica que é uma função. Não é matemático o argumento. Tá? Tipo, então, mas se você está pensando que seria esse lambda, nada a ver. Isso não é uma variável, não é um nome. Isso é um símbolo que a gente usa para o construtor. Da mesma maneira que eu uso esse símbolo aqui para construir tuplas, a gente usa esse símbolo aqui para construir funções. Okay? Alguma briga sobre essa equação? Sim, fala. Então seria aquela função que recebe x tipo alfa e Aham. retorna uma função. Não. Quando você viu retorna uma função? Retorna o f de x. Retorna f de x. Sim. Não gosto de escrever muito Python aqui. Seria, você poderia, sei lá, se você definir uma G em Python, ok? Você pega um x e o que ela faz? Ela retorna o f de x. Ok? O que tu fez aqui? É essa coisa que eu queria falar? Acho que é essa coisa que eu queria falar mesmo. Tô pensando se a coisa que eu queria falar realmente é essa. Então, você já tem uma fzinha aqui, certo? Que comporta assim. Você fala, vamos balar ela. Vou chamar ela de G, ok? E agora a G recebe o quê? Isso, só chama f e vai retornar isso. No final das contas, quero falar que essa nova suposta função que você criou não é nova. É a mesma função que você tinha, certo? Você não consegue observar essa burocracia que aconteceu aqui, essa embalagem. Sim, dúvidas? Foi ok? Tua dúvida está ok? Tá ok. É importante diferenciar entre f e f de x, certo? E nunca chamar essa coisa de função, exceto se por acaso de fato a f recebendo um x construa e retorna uma função, tá? Seria outra coisa. Vamos lá. Como era a vida de conjuntos, para lembrar disso também? Alguém? Quero a gente começar a pegar esse jeito. O que significaria vita, para entender essa ideia? O que eu vou fazer primeiro? Vou construir e ver o que acontece se logo depois usar. Como construo conjuntos aqui?
Exatamente. Eu vou então construir o conjuntinho de todos os x's, tais que, e aqui vou escrever, sei lá, um filtro, uma proposição, phi, e a ideia é, na maneira que estou escrevendo, se eu quero respeitar o mesmo padrão, vou usar essa coisa aqui. Ok? Então, e o que eu vou fazer para ela? Vou usar, assim que construir essa coisa, quero usar. Ok. Então, como que eu uso? Não X. Não X. Por que X? Eu vou me confundir demais se eu usar X. Ok. Pronto. Aqui. Vou perguntar se um certo A pertence aqui. Eu quero falar com que isso é igual, entre aspas, mas como essa coisa acaba sendo uma proposição, eu prefiro usar outro simbolozinho a falar, que essa coisa aqui significa... Agora tá. Vou deixar vocês decidir se isso é... Não vou conseguir fazer isso nunca, eu acho. Vamos ver. Ok. Ok, tá. Esquecem o que eu fiz. Frescura minha. Então, essa coisa vai... Se eu tenho esse dado, se eu tenho essa coisa para demonstrar, o que no final das contas isso significa? Como posso traduzir isso? Esse é um certo tipo de cálculo. Jamile? FIDA. Seria, ok, talvez seria melhor trocar a ideia aqui e usar a notação mais comum que a gente usa para proposições, onde eu denoto essa possibilidade de acontecer, ocorrer o x aqui assim, e nesse caso fica mais tranquilo para falar aqui phi de A. Ok? Então, no final das contas, isso também é um vita. Por quê? Porque eu construí algo e logo depois eu usei. Certo? Como seria usar algo logo depois de construir aqui? Qual seria a ida disso? Ideias? Bruno? Então, um segundo. Porque você falou tendo um azinho no azão. Mas se eu falar que tem um azinho no azão, isso significa que estou usando já o azão. Certo? Não, na verdade, a única coisa que eu não gostei aqui foi a escolha do azão. Do azinho, desculpa. O azão foi bom. Então, vou começar com o azão. Vamos começar com o azão. A ideia é que eu quero usar esse azão. Logo depois abstrair para construir a coisa. Como eu uso o azão? Certo. Vamos escolher um nome para esse alguém? X, ok. Vamos usar assim. X pertencente ao A. E agora, como que eu posso construir logo depois, a partir disso, um conjunto? Não sei se somente... Espera aí, tu estava perguntando aqui? Não, preciso primeiramente estabelecer qual a parte esquerda e perguntar com que equivale. Estamos ainda na parte de descrever a parte de construir, usar, ou usar, construir, certo? Ainda estamos na parte esquerda aqui. Depois vamos perguntar o que seria igual. Porque aqui não tem um conjunto, certo? Tenho o quê? Tem um prop, certo? Preciso abstrair a partir dessa prop para formar um conjunto. O que é phi aqui? Não tenho phi aqui? Jamile? Exatamente. E vocês observam, e espero que apreciem, que todas essas coisas de Ita parecem meio inúteis. Não são nada inúteis, mas parecem meio inúteis porque você nunca faria essa coisa aqui, certo? Pessoalmente, assim, manualmente. Você nunca ia falar, a função, que é pegar um x e chama f e retorna o que f retorna. Você fala, ok, chame f diretamente, certo? Você nunca ia falar essa coisa. O conjunto de todos os x está que o x pertence ao A. Quem é esse conjunto aqui? É o A. Mas de fato a maneira que preciso escrever, estabelecer, se eu quero falar que no meu tipo de conjuntos eu sei como calcular bem, eu tenho essa honestidade. Porque se eu não falar isso, eu estou permitindo que talvez a maneira de os conjuntos sabem mais coisas do que deveriam saber.
certo? Talvez eu vou permitir que eles sabem a ordem dos elementos também, por exemplo, que não deveriam saber, ou outra maneira de construir. Aqui estou estabelecendo unicidade praticamente a partir da maneira que estou construindo os meus conjuntos. Ok? Agora, então, temos todas essas tecnologias que deveríamos ter para falar sobre o que eu preciso fazer se eu quero introduzir um novo tipo. E sobre esses três tipos, essas três construções de tipos, construir produtos, funções e conjuntos, a gente sabe tudo. A gente sabe como formar, como construir, como usar e como computar tanto a ideia de Vita e a unicidade a partir daí também. Ok? Dúvidas? Sim, Jamile. Você perguntou a coisa que eu não aguentei não fazer isso, tá? Um toque. A mesma coisa que eu fiz aqui. E essa coisa aqui. Se você vê elas como eu estou estipulando leis que devem acontecer, eles não são extensionais. Você está falando que, olha, essa coisa que construa deveria acabar construindo algo que deveria ser igual a isso. Essa coisa deveria ser igual a isso. Agora, dependendo de como que você vai visualizar isso, você vai considerar na tua demonstração que algo foi feito, uma linha foi executada ou não. Se você entender que essa coisa significa isso, certo? Você ia falar, talvez, sei lá, seja A pertencente aqui, lá, ou seja, sei lá, A é primo, por exemplo. Se você considerar que isso, na verdade, é extensional, você vai falar logo A é primo. E aqui aconteceu um passo de cálculo. Certo? Qual foi o cálculo, Vita? Que você traduziu a informação de, sei lá, A pertence no conjunto de todos os P's, tais que é primo, traduziu essa parte num passo Vita para o A primo. Certo? Se você considerar que é a mesma coisa, seria pegar isso intencional. Sim, outra dúvida? Depende de como que foi implementado o teu sistema por trás. Aí, por exemplo, tem Proof Assistant também, que tem essa ideia de fazer um comando para fazer o unfold da definição. Quando você trabalha em Lean, existe um comando que fala, ok, quero ver o que é a tradução dessa definição. Você pode considerar isso como se fosse, de fato, um cálculo, ou pode falar, ok, essa coisa queria ser automática. Vai depender de qual sistema que você trabalhar, se isso vai ser intencional ou extensional. Não faz tanta diferença, porque no final das contas, se acabar sendo extensional, bastaria você só adicionar um comando. Quero logo, vou obter isso. Então, você pode considerar que falando como humano, o humano nunca vai questionar isso. Se você vai escrever ou seja, ela vai falar, ok, na verdade você abriu a definição aqui, né? Sim, beleza. Então, conseguimos comunicar bem. Outra dúvida aqui sobre esses três tipos? Ok. Próxima coisa que eu preciso falar para introduzir, não vai ser as famílias indexadas, muito spoiler ainda. Quero introduzir umas coisas bem simples antes disso, que seriam dois tipos que vão acabar sendo bastante importantes, mesmo que talvez não pareça, que seriam um tipo onde tem apenas um habitante, que vamos chamar esse tipo de unit. Então, como que poderia estipular o que eu preciso estipular para esse tipo? Quantas coisas preciso estipular para o tipo agora que estamos aprendendo um pouco mais cuidadosamente essa ideia? Antes de tudo, como formar? Como formar o próprio tipo? Como construir seus habitantes? Como usar esses habitantes? Como eles se comportam? Ok? Pronto, vamos lá. Como posso formar esse tipo? A ideia é que ele já é formado. Estou estipulando que ele não depende, não é uma construção que fala, me dê dois tipos alfa e beta, eu vou formar um novo tipo que tem a ver com eles. Estou falando já que, olha, eu tenho um tipo unit. Então a formação desse tipo é gratuita e eu posso enfatizar isso, falar a partir do nada. Cadê o nada? Aqui é o nada. Ok? A partir do nada eu já sei que o unit é um type. E preciso achar um nome para esse tipo que eu vou chamar de unit. Um type. Alguém morreu aqui? Ok. A partir do nada. Isso é a formação do tipo unit. Vamos lá. Agora eu preciso saber como que eu construo bichinhos desse tipo. Ok? E a ideia é que eu quero capturar que se só tem um habitante, então basta falar qual seria o nome desse habitante. Então, qual seria o nome desse habitante? Tem vários nomes que posso escolher.
Haskell, por exemplo, escolha essa, abre e fechar parêntese. Eu vou optar aqui melhor para escolher uma estrelinha. A estrelinha, já estou falando que ela tem tipo unit. Não vou fazer muita questão, porque tendo apenas um habitante, se eu um belo momento usar essa lá, outra notação, sabendo que ele é um habitante do unit, eu sei qual é o habitante do unit, tá? Poderia ter várias outras coisas. Essa seria qual regra? O nome oficial? Alguém lembra? Vou aceitar. Introdução. Certo? A maneira oficial seria a introdução. Ok. E agora que eu preciso, agora é um desafio legal. Preciso saber como que eu posso usar esse cara, certo? E a ideia sempre é que para usar alguém, eu gostaria de conseguir acessar informação que entrou no processo de construir esse cara. Mas como que construir esse cara? Não entrou nenhuma informação no processo de construir esse cara, ok? Então, eu não tenho nenhuma maneira de... ele não tem uma interface. Ele está lá, tá? Parece uma caixinha preta, sem nenhuma interface. Não posso fazer perguntas para ela, mas ela é um objetinho. Eu posso dar isso como argumentos para funções, eu posso usar para construir outras coisas, só que eu não posso fazer perguntas sobre a informação que ele carrega, porque literalmente ela carrega nenhuma informação. Tá? Então aqui eu vou escrever nada. Ou nenhum, melhor palavra. Nenhuma regra de interface. Não confundem o i com a interface, tá? Vem a palavra introdução e eliminação. Tá? Eu vou manter essas frases porque são muito... Não faz sentido mais brigar com essas palavras. Ok? E o que eu mais preciso falar? Falar como que eu computo com essa coisa. Mas lembrem que para falar como computo, deveria acontecer uma coisa dessas, logo depois essa, ou essa, logo depois essa. E já que aqui não tenho nada para falar, eu não tenho como computar. Não tenho equações interessantes. Qual a única equação que sei sobre isso? Que não é interessante no caso. A estrelinha, sim, é certo, mas eu já sabia disso. A reflexividade e igualdade para qualquer tipo. Então já terminei com esse tipo. Eu falei, esses dois tipos vão ser bem rápidos para analisar. Alguém pode falar o que serve esse tipo? Ok, muitas vezes, na verdade, eu vou querer, e outro nome para o unit vai ser que no contexto de tipo você vai talvez querer fazer ele um pouco mais negrito aqui. Depende se você está usando negrito, se você está usando esse Blackboard Bold. Não sei o que você vai precisar aqui, preferir, mas tem outras notações que você poderia usar aqui, ok? Então, a pergunta seria, para que poderia servir esse cara? Por que seria interessante ter um tipo unit? E por que linguagens que não têm essa coisa propriamente nelas estão atrapalhando o pensamento dos seus programadores? Vamos pegar um outro tipo um segundo. O tipo, sei lá, bool, ok? Espero que temos uma ideia de o que deveria ser o tipo bool. Vou tentar introduzir esse cara rapidinho. Me ajuda a introduzir o bool e depois vamos voltar para falar sobre o unit. O que eu sei para formar esse tipo? Muito bem. O bool já é um tipo. Vamos lá, a partir do nada, então, novamente. Então, eu vou considerar que nesses 5 minutos a gente já ficou mais maduro sobre a notação e não preciso explicitar isso nada. Basta eu, de fato, não escrever nada. Você vai entender isso. Unit, eu vou chamar ele de bool. Então, já estou estipulando que tem um tipo chamado bool. Ok? Essa é a formação dele. Qual a maneira que eu posso construir habitantes do bool? Tenho duas maneiras de construir habitantes do bool. Eu vou estipular as duas. Então, Yasmini, fale aí, qual seria a primeira? Ok, eu vou chamar ele... olha, um segundo. Vai ter dois habitantes, então eu vou precisar falar, escolher nomes. Agora, poder escolher qualquer coisa. Vou escolher dois Fs juntos assim. E isso eu vou estipular aqui de qual tipo de coisa? Bool. E qual a outra maneira de construir?
Ok, obviamente se eu fizer uma escolha para construtor, a outra é meio óbvia qual vai ser. Eu vou usar aqui, sei lá, 2Ts. Bool. Poderia escolher outra. Deu vontade. False, true, ok? Blá blá. Várias outras apresentações que eu poderia ter. O que tem aqui? Nada. Ou seja, esse construtor, além do fato que eu sei qual construtor foi usado, não precisou alguma extra informação para construir algo. Ele fala, eu já sou um bool. Ok? E esse cara também. Essas são duas introduções que eu tenho aqui. E, novamente, 3 pontinhos aqui implícitos. Como que posso eliminar a ideia que se você construir um false, qual pergunta que você pode fazer para o false? Nenhuma. Tá? Ele não recebeu uma informação no processo de construir esse valor, ele já é um bool. Okay? Eu posso olhar para saber qual dos dois é, ok? Eu sei diferenciar as construtoras. E as equações que tenho são quais? O false igual a false, o true igual a true. Tá? Então não tenho algo mais para falar aqui. E agora, parece que sobre o bool, ninguém vai cobrar falar para mim porque é útil, porque vocês já usaram muitos bools programando no primeiro e segundo semestre das suas vidas, talvez antes daqui também. E a ideia é que o bool captura, um habitante de bool captura a ideia, a informação, se algo deu certo ou errado. Você quer, sei lá, saber se você vai agir de uma forma ou uma outra forma, você consultar um bezinho aqui, esse é um bool, você vai consultar esse bezinho e falar, ok, caso o bezinho macheia com esse construtor aqui, o false, vai ser essa coisa, e caso que ele macheia com o true, um pattern matching aqui, vai acontecer isto mais. Você quer capturar essa informação, possibilidade de algo acontecer ou não acontecer, deu certo, deu errado, sei lá o que, todas essas coisas. Então, quando que você vai usar o unit? Então, se você usar um segundo, ainda no F, se eu tenho uma função dessas, F de bool para celas naturais, para F responder qual natural que ela vai escolher, ela vai precisar saber uma informação do argumento dela. Deu certo ou deu errado esse argumento? É o bool, é o true ou é false? Okay? Pode ser que eu quero uma função que já no tipo dela eu sei que ela não vai precisar nenhuma informação. Ok? Como que eu posso capturar essa ideia? Alguém poderia falar, nenhuma informação. Então, peraí, vamos precisar de um outro tipo ainda, que não tem nenhum habitante. E vamos ter esse tipo também. Então, vamos definir esse tipo aqui. Aqui tem um tipo que tem exatamente um habitante, os unit. Aqui tem um tipo que tem exatamente 2 habitantes. Que tal ter um tipo que tem nenhum habitante? Agora, para quem fala inglês, para quem pegou C, ele já viu essa palavrinha em C, void. Vou escrever com essa cor para alertar vocês. Void. Void em inglês significa, é mais ou menos sinônimo de vazio, vácuo, sei lá, uma coisa dessas, nulo, todas essas coisas. Então, um segundo, antes de voltar para falar sobre o void, como que eu poderia definir esse tipo? Vocês vão me permitir aqui tentar arrumar espaço, porque eu gostaria de ter tudo isso na mesma página. Será que eu consigo? Eu acho que consigo. Ok, aqui o unit. Eu falei a formação. O que me permite fazer isso de maneira tão curta é que, de fato, eu não tenho essa interação de introduzir e logo depois eliminar em nenhuma dessas. Isso não vai caber lá. Ok. Eu acho que consegui. Ok, finalmente vamos lá no empty. Vamos falar de... Será que é void?
Alguém que não viu a palavra void programando em C aqui? Ou todo mundo encontrou essa palavrinha? Se você escrever, abrir no editor, no Vim, sei lá, escrever void no arquivo C, vai mudar a cor. Isso já indica que é algo, um keyword, sim, declarado da linguagem, certo? Então, o que eu preciso falar aqui? Como a maneira de formar esse tipo? Alguém me ajudar? Exatamente. Eu já vou falar que, olha, o empty type, a mesma coisa que eu fiz até agora. Todos esses tipos que eu estou falando, tem essa coisa em comum. São construções imediatas de tipo, nulárias de tipos. Já estipulam que alguém já é um tipo sem precisar outros tipos antes. Alguém pode imaginar outras notações que eu vou usar para o empty type? Como é? Fala de novo. Zero, sim, ok. Vou usar esse zero, sei lá, talvez meio negrito, para ser consistente com minhas notações, ou aquele outro negrito, que é o Blackboard Bold. Ok. E a pergunta é, como que eu introduzo bichinhos do empty? Muito bem. Não tenho nenhum habitante, então não tenho maneiras de introduzir habitantes a partir disso. E como uso? Não usa. Ok. Uma maneira para falar sobre como eu uso seria você capturar a ideia de, ok, se você não tem como construir, como que você vai usar? Ok? Mas prestem atenção, porque toda vez que eu falei aqui como usar algo, eu não usei o construtor lá. Olhem aqui, como que eu uso tuplas? Eu falo, ok, se em algum momento no seu escopo você por acaso obter acesso numa coisa dessas, eu vou falar para você o que você pode fazer. Ok? Se em algum momento você achar, cadê a outra? Cadê a outra? Aqui só escrevi a tupla, certo? A outra está mais para cima. Qual era a maneira de usar funções? Alguém lembra a eliminação? Qual era a eliminação de função? Vou escrever assim com o laser aqui para não ficar. Sim? É assim que eu uso? Sim. Mas a ideia era... Como vou começar aqui? Se você chegar por acaso com uma f de alfa bravita e uma zinha de tipo alfa, você usa assim. E isso é tipo vita. Essa seria a eliminação da função. Ok? Mas qual a forma que a minha função tem aqui para eliminar, para usar? Eu preciso ser agnóstico, posso falar, ok, uma f. Não vou falar, se você quer saber tal função, você vai usar assim. Esse é todo o ponto quando eu quero falar como usar, eu preciso ficar agnóstico aqui e falar, ok, se chegar nas minhas mãos algum objeto, seria uma variável que tem esse tipo, o que você pode fazer com ela? Ok? Então, aqui eu preciso contar sobre essa possibilidade. Tá? Qual a possibilidade? Chegar de alguma maneira que eu não construí, porque eu não tenho maneiras de construir, mas se acontecer algum problema, alguma coisa que eu não consigo imaginar, e por acaso chegar aqui como um bichinho de tipo empty, que como vou chamar ele? Sei lá, podemos chamar ele de E. O E tem duplo sentido aqui. Então, se por acaso você chegar como um mesinho, que ele conseguiu ser desse tipo, opa, não é bool, desculpa, é empty. O que vocês acham que deveria falar? Qual a maneira de usar? 42, ok. Interessante. Ok, eu quero capturar essa ideia. Quero capturar a ideia que, olha, se em algum momento no teu programa, vamos ver as duas possibilidades. Se eu sou programador programando de maneira tradicional, ou se eu sou matemático tentando demonstrar algo. Porque todas essas ideias têm uma correspondência com as demonstrações de matemática. A ideia, vamos lembrar um pouco, sobre os produtos aqui, por exemplo, isso corresponde na conjunção, na ideia, ok, se você tem uma demonstração de algo e uma demonstração de algo mais, você pode juntar essas duas para entender que você conseguiu a demonstração da conjunção dessas duas. Se você, por acaso, tem nos seus dados uma conjunção, você pode solicitar a parte esquerda e a parte direita, certo? Da tua conjunção. Então, aqui é como se alguém falar, olha, se você conseguir em algum momento os seus dados um habitante do impossível, certo? Uma contradição, o que você deveria ser
capaz de produzir? Esse é o boom, esse é o nome do boom, certo? A gente chama isso de boom, essa contradição, certo? Mas a ideia é que se nos meus dados, em algum momento, eu conseguir um boom, o boom seria o habitante do empty, certo? O que eu deveria ser capaz de fazer? Qualquer coisa, tu falou? Ou qualquer coisa é uma resposta boa. Então, no final das contas, eu vou querer demonstrar algo, certo? Eu estou escrevendo uma demonstração. Desculpa, eu confundi, porque comecei falando que eu ia tratar primeiramente o caso do programador e aí mudei para demonstrador matemático. Vamos continuar no matemático, já que abrimos esse caso mais. Se nos meus dados, por acaso, eu tenho algo que de fato é impossível, algo que não deveria existir, uma contradição, o que isso me permite fazer, deveria me permitir fazer nessa demonstração? Como é? Qualquer coisa, certo? Ou seja, me permite fechar a demonstração e falar demonstrado. A gente ia escrever por contradição, certo? Porque no final das contas, cada vez que você está tentando demonstrar algo, aqui você tem um bocado de dados e você quer argumentar que teu alvo não sei, o alvo é o A, quer demonstrar que esse alvo é defendível, certo? Tem demonstração. Então, em qualquer momento, o desafio é, supondo que toda essa coisa aconteceu, você conseguir me convencer sobre o alvo. Mas se em qualquer momento uma dessas coisas aqui é impossível, eu já terminei meu trabalho. Porque é meio garantido que, não meio, é garantido que toda essa combinação lá não tem como ser satisfeita. Dentro dos meus dados, você conseguiu uma possibilidade. Então, garanto que se tudo isso acontecer, qualquer coisa que acontece, porque eu já garanti que aqui eu tenho uma coisa impossível. Para o programador, seria a ideia que ele conseguiu, de alguma maneira, um erro. Conseguiu uma coisa que não deveria nunca acontecer. Certo? E para traduzir isso no mundo matemático, deveria você ter um comando aqui, que talvez seria abort ou boom, não sei como você prefere. Você poderia chamar o abort ou boom nele. Nesse é. E a pergunta é que tipo de coisa você vai produzir. Eu quero capturar exatamente a ideia que eu possa demonstrar qualquer alvo. Então, eu tenho direito de introduzir coisas para qualquer tipo. Então, se por acaso, de alguma maneira, eu tenho um medo empty, já era. O mundo já era. Então, para qualquer tipo, eu posso explodir esse e conseguir um habitante lá. Ok? E qual seria a maneira de introduzir? Não tem. E equações, novamente, não vai ter. Então, aqui, eu vou botar os mesmos 3 pontinhos. Primeira vez que alguém encontra isso, parece uma coisa bem... Normalmente os desafios, às vezes os desafios são você generalizar coisas para grandes números ou para infinidades. Às vezes os desafios são começar com uma coisa que tem só 2, se comporta bem, é ver o que acontece no 1, e já temos um desafio legal aqui, ou até pior no caso super vácuo zero, certo? E o que os matemáticos vão se divertir, vão ser esses casos bem extremos mesmo, onde agora que introduzi esses 3 novos tipos aqui, faz sentido me perguntar sobre aquele void da C, porque o que acontece em C é que você defina algo como isso aqui, por exemplo. Você fala int, uma f, e aqui fala void, ou talvez, dependendo, sei lá, do ano que você está escrevendo isso, vai te permitir abrir e fechar parênteses, ok? E isso vai ser tal coisa, não sei, sei lá, return é 42. Ou você poderia ter void no outro lado, você poderia ter void g de inteiro x. Ok? E aqui, quando terminar a tua função, você vai chamar o quê? Sei lá, só return, exceto se a linguagem vai falar, peraí, você falou return, sem nada aqui, ok? Depende de qual convenção que vai ter naquele momento que você, aquele compilador que você está usando. Para a cabeça então do programador aqui, quais são os argumentos da f? Então, qual seria o tipo, o domínio da f, certo? O tipo dos argumentos da f. Eu tenho um tipo agora para representar essa ideia.
Qual seria? Empty. Essa é a pegadinha grande. Qual o problema? E essa é uma razão que a pessoa que escolheu o void não estava entendendo disso. Não significa que a pessoa estava ruim ou mal intencionada, mas é um erro. E esse erro acaba sendo cada vez que a gente confunde o lado aditivo com o lado multiplicativo dos tipos, e esse vai ser o nosso primeiro caso. Por que não? Quero falar para vocês, explicar por que não, o void não poderia ser empty. Se fosse empty, eu não teria como usar a minha função. Porque como que eu uso funções? Vamos lembrar? Aí, essa coisa aqui. Acho que essa coisa talvez vai ficar para outra aula. Vamos ver. Como que eu uso funções? Eu já falei isso logo depois que eu escrevi com laser. Foi assim. Se eu tenho uma coisa de alfa para beta, e se eu conseguir uma coisa de alfa, apenas essa é a única maneira de usar funções. Lembrem, não tenho mais que uma regra de usar, e uso com a aplicação f de a, algo do tipo vita. E agora estou discutindo sobre essa f aqui. E vocês falaram que o alfa aqui deveria ser empty. Então vamos tentar interpretar esse void então como empty. Ok, eu defini essa funçãozinha, quero usar essa funçãozinha agora. Como que eu vou usar ela? Achar o quê? Achar algo do tipo empty. Como que eu vou construir algo do tipo empty? Ou seja, eu não tenho como usar minha função. Então, se em algum momento no meu código eu chamei f de coisas assim, blá blá, é porque eu roubei. E porque parece, e isso eu vou entender melhor se eu interpretar isso assim, e se interpretar o asterisco assim, agora sim. Agora posso ver essa coisa, falar, peraí, no final das contas, para usar a função, preciso dar para ela algo. Mas esse algo precisa ser de que tipo? Qual coisa importante quando eu estou definindo essa função na minha cabeça? Que a maneira que ela vai comportar, o que ela vai construir, o que ela vai retornar, tudo mais, não precisa alguma informação da sua entrada para decidir o que vai fazer, tá? Ele tem 42 e óbvio no tipo dela que ela não vai pedir informações aqui, ok? Pela maneira que eu escrevi, mas eu tenho exatamente um tipo que captura a ideia que não faz sentido me perguntar nada. Não o tipo que não tem habitantes, é o tipo que tem exatamente um habitante. Porque exatamente por causa do fato que ele tem só um habitante, não faz sentido olhar quem é o habitante dele. Certo? Olham como a gente usou o booleano. Cadê? Escrevi em algum lugar o booleano? Não, estava com laser. Então, se o argumento aqui fosse um bool, ok? É óbvio que a F pode consultar, preciso saber qual o booleano que recebi. Então, é exatamente aqui que eu preciso um tipo que tem apenas um habitante para capturar a ideia. Não me pergunte, não preciso saber qual o habitante que eu recebi, porque só tem um habitante aqui. Mas no final das contas, você vai precisar me dar esse habitante, porque senão, não tenho como funcionar, não tenho como produzir algo. Então, preciso algo. Pensem isso como se fosse uma moedinha de uma máquina, aquela moedinha que não tem uma informação nela, ok? Que você bota lá só para a máquina operar. Essa moedinha aqui, seria o habitante do unit. Então, agora, estou percebendo que, na verdade, opa, peraí, essa coisa então não seria o empty. Essa coisa deveria ser o unit. E agora eu tenho como usar minha função. Como vou usar minha função? Se esse cara é unit, preciso dar um habitante unit. Como que eu vou usar então? Eu sei como construir cara do unit. Certo? Vou usar essa notação aqui para ficar melhor. Então, SA aqui vai ser a moedinha. E eu vou escrever F dessa moedinha. Ok? Que parece com a coisa da sintaxe que o cara na C escreve, só que a gente já discutiu isso. Infelizmente, ele considera que os argumentos da F vão aqui, e não considere, quando escreve assim, não considere que, opa, a F recebeu argumento. Ele considera que ela recebeu nenhum argumento. Não, ela recebeu nenhuma informação. Ela recebeu um argumento, porque se não receber argumento, não tem nem como chamar. Ok? Para ela operar. Então, o void, infelizmente, o mal nomeado void não é empty, é o unit. Certo? O nome certo para essa coisa é o unit. O nome certo para void, se você está desenhando uma linguagem e quer chamar algo de void, deveria chamar o tipo empty de void.
Só que hoje em dia, já que existe toda essa confusão, se você desenhar uma linguagem, não chame nada de void. Porque a nomenclatura já foi corrompida assim pelo uso muito a partir das linguagens. Então, melhor não falar de void. Tem linguagens que enfatizam isso usando void. Melhor não usar. Sim, fala. Seguindo essa ideia aí, faria sentido criar uma linguagem de programação em que, quando a gente quer retornar nada, a gente dá um return. Um segundo. Segura tua dúvida porque eu esqueci essa parte aqui. Tá? Então, o que seria isso também? No final das contas, como que essa G pode ser útil? Ok? Aproveitando uma linguagem onde tem as funções, são entre aspas funções, tem side effects, talvez a G vai imprimir algo na minha tela, vai mandar um foguete para matar alguém, não sei o quê. Ok, mas vai fazer algo que supostamente vai ser útil. E quero capturar a ideia aqui que eu não estou esperando nenhuma informação da minha função, da chamada da minha função. Para capturar essa ideia, eu preciso falar que ela vai retornar um habitante do tipo unit. Porque assim eu vou saber que nunca vão perguntar, quanto foi o G de algo? Faz sentido chamar se tem side effects, mas nunca ia precisar aqui ver alguma informação do tipo deu certo, deu errado. Se era esse tipo de coisa, deveria usar bool ou algum outro tipo, certo? Mas nesse caso, se eu definir dessa maneira, em C, isso captura a ideia que a partir do retorno da G, você não tem nenhuma informação. Mas você quer que ela... qual será o problema de você considerar que aqui vai ser o empty? Não tem como retornar nada. Não, quero uma resposta melhor que essa. Minha pergunta é a seguinte: a gente já viu qual o problema de considerar que esse void aqui, na verdade, é o empty, certo? Não teria como usar minha função. Qual o problema se alguém pensar, ok, mas aqui, na verdade, parece que a ideia certa é o empty, já que não estou retornando nenhuma informação? Qual será o problema de se eu falar, bora botar empty aqui? Qual a função? Em qual sentido? Eu estou definindo assim. Tipo, eu vou escrever aqui empty. Talvez nem vou escrever essa coisa para não confundir, ok? Mas Da forma como a gente tem tratado, você não ia ter como mapear cada habilidade do inteiro para um habilidade estou capturando uma ideia boa aqui. Estou passando em funções matemáticas, ok? Quero escrever o que tu falou. Então, vamos começar a ver o que acontece se eu tenho essa G de alfa para beta. Na verdade, essa F antes era para int aqui. E sobre essa G, ela começa no int, certo? E está indo para um tipo beta. E então, como eu uso essa? Gain. Pegou um inteiro, sei lá como chamar esse inteiro. N. E dou como argumento para essa G. E qual tipo que vou obter? Vita. E agora minha dúvida é qual é esse Vita, certo? Porque a ideia era aqui é o void. Tá, vou escrever. Acho que é melhor escrever dessa maneira. Estou me perguntando qual é esse void, certo? E aqui estou me perguntando qual é esse void. Ok. E a gente discutiu que aqui não faz sentido ser empty, foi nossa primeira alternativa, deveria ser unit, e agora a pergunta é se aqui continua a mesma coisa ou se aqui assumiu o papel de empty mesmo. Agora que desenhei tudo isso, estou pronto para brigas. Breno, o microfone era teu. Como é? Ok. Vamos considerar então a primeira alternativa também. Vamos considerar que será que esse cara é empty? Eu não posso falar que nessa posição significou empty e aqui significou unit, tá? Se eu vou escolher o que significa void, eu vou manter minha ideia. Então, algum problema sem considerar isso? André? tá falando, porque a função está falando que se eu der um inteiro n, um inteiro 5, eu estou recebendo um membro do void. Isso faz sentido, por causa do membro do n.
Qual o problema? Não tem como introduzir memory names. Na definição ele Um segundo, eu não tenho construtores para isso, ok? Concordo, mas, olha, eu contei cuidadosamente, eu contei sobre o que ia acontecer se por acaso chegar como habitante doente. Então, a partir dessa função, ele poderia fazer qualquer absurdo. Exatamente. Então, eu poderia pegar esse gen, chamar o gen no 42, qual seria o tipo dele? Não seria alfa? Alguém falou alfa, eu acho? Falou alfa? Ah, né, mas calma aí. Ia ser empty, certo? E agora o problema é que conseguiria um alfa para qualquer alfa. Como que eu conseguiria o alfa? Boomar, eu ia boomar esse cara, abortar esse cara. Boom, o G de 42. Certo? Então, se fosse assim, eu poderia conseguir habitantes de qualquer cara e ter um sistema inconsistente. Se houver isso como sistema de matemática, poderia demonstrar qualquer coisa e tudo mais. Na verdade, o que eu quero capturar aqui é que o retorno GDN não carrega alguma informação útil. É exatamente a mesma ideia do unit. Então, essa coisa aqui continua sendo, pelo menos, é consistente. O void, tanto no domínio quanto no codomínio, quando vocês vão ver em C, você tem que entender que isso é unit. Então, não é empty, é unit. E agora é muito bom essa ideia, porque se eu considerar, então, fazer a mesma pergunta sobre o G de 42, qual é o tipo dele? Unit. E ele serve para quê? Para nada. Okay? Ele é um objetinho lá, mas ele não vai me conseguir demonstrar coisas, por exemplo, que eu não deveria demonstrar. É como se eu tivesse uma demonstração de uma coisa trivial. Posso pensar que o unit corresponde na ideia true, como proposição. É um teorema super trivial, o zero igual a zero. Sei lá, um true. Ele tem um habitante, mas não faz sentido se preocupar com essas demonstrações de true. O true é true porque é true. E o empty seria o equivalente de false, onde a ideia é que não tem nenhuma demonstração para o false. Captura a ideia da contradição, do falso de lógica. Dúvidas? Sim. Quando que a gente usaria o void? Nunca. Não, a palavra void nunca. Seria melhor não usar nunca. Ok. Ok, muito boa pergunta. Porque por enquanto parece que eu justifiquei porque ter bool, na verdade vocês nem precisam justificar isso, vocês já consideram bools úteis. Eu justifiquei, espero unit. E agora parece qual o problema para que ter empty. Okay? Gostaria de argumentar que se não tivesse o empty, você deveria sentir falta de algo. Okay? Mas por enquanto, esse algo não deve ser muito óbvio. Para falar de esse algo, vamos precisar elaborar um pouco mais as funções. Okay? Mas imagine que você volta para a Grécia antiga e eles te perguntam essa coisa de zero que você está falando, para que serve? Certo? É inútil. Não tem nada lá. Okay? E exatamente a mesma falta que o zero faz para a aritmética dos números, o empty ia fazer para uma aritmética de tipos. Então, se tua linguagem não tem isso, você vai criar, é como se você estava trabalhando com inteiros de boas e alguém roubou o zero. Em algum momento você vai querer estipular coisas ou fazer certas coisas e você não tem como falar essas coisas. Assim que elaborar um pouco mais as operações que damos em funções, sim. Como usa o bool? Como usa o bool é com pattern matching. Cada vez que você faz um if statement em C ou em Python, ou em Haskell, você faz case bool, case obezinho true, aquela coisa, case false, aquela coisa. Então a ideia do uso do bool é cada vez que você recebeu uma informação que pode ter esses dois casos, e você quer obter essa informação, qual dos casos foi, para você agir de maneira diferente. Retornar uma coisa, retornar a outra. Todo if que você usou na tua vida, em C ou em Python, usou um bool. Dentro dos parênteses de if, tem um bool lá. Okay? Não, o bool para C e para a linguagem de programação, mas para a gente aqui, para a representação. A gente... Peraí, não entendi então, essa maneira. O pattern matching, ok, na verdade aqui, ok, obrigado. Aqui, faltou falar essa coisa, né? Ok, faltou falar essa coisa, obrigado. Faltou aqui. Então, vamos lá, vamos fazer o quê? Já que tem 4 minutos faltando. Ok. Uma opção seria pintar esses 3 pontinhos de rosa.
que estou sentindo uma tentação muito de fazer. O que significaria rosa? Como é o homework? Sim, pense como usar. Por outro lado, só temos 4 minutos ainda. E são 4 minutos ideais para ver isso. E talvez são poucos para ver a próxima coisa que eu queria ver. Eu estou gastando segundos agora preciosos sobre o que fazer. Ok, essa coisa já era. Um segundo. Obviamente já era. Então, vamos lá, consultar logo. Como vocês acham que deveria ser capaz de usar os bulls? Praticamente falei oralmente a resposta, mas o que deveria ser? Preciso algo? Tá, vou dar essa dica para vocês pensarem nisso. Eu quero voltar a falar uma coisa importante que eu queria falar obrigatoriamente hoje. Preciso algo que vai me permitir decidir se fazer uma coisa ou outra a partir da informação se foi false ou true. No final das contas, aqui, eu preciso introduzir uma maneira de fazer um case. Ok? Eu vou escrever isso assim, rosa, como dica. Case, talvez. Vamos pensar. E vou deixar vocês tentar formular isso. É bom ter essa discussão e ver a resposta depois de vocês pensar primeiro. Então, vou finalmente falar a coisa que eu queria falar aqui sobre funções, onde eu não destaquei ainda duas coisas principais que temos em funções. Eu vou precisar destacar elas agora. Cada vez que você tem um alfa ou uma, e você vai, a partir de uma funçãozinha f, para um vita, e a partir disso, eu acho que a ideia vocês já encontraram, ensino fundamental, médio ou matemática elementar, em algum lugar. Qual a ideia eu estou capturando aqui? Alguém? Da composição, certo? A ideia é que se você tem uma função que te leva de alfa para gama, de alfa para vita, e uma que logo em seguida te leva de vita para gama, você tem o direito de compor essas duas, e a gente vai escrever isso ou assim, ou assim. Cuidado com a ordem que escrevemos essas coisas, e conseguir uma função que te leva de alfa para gama. Para ter o direito de falar que eu defini isso em funções mesmo, eu deveria falar como que essa coisa comporta. Primeiramente, qual seria o tipo dela? Da coisa que quero definir, da bolinha. Cuidado com os argumentos, a ordem dos argumentos que pegar. Então, vai pegar, primeiramente pegou a G aqui, certo? Então seria o quê? E o que mais? Então, poderia falar de alfa para vita. E o que ela forneceu? Muito bem. Eu vou botar até as últimas parênteses aqui, mesmo que não precisava botar essas, para enfatizar o conceito que quero. E eu preciso falar como que ela comporta. No final das contas, basta eu falar, recebendo um arbitrário cara aqui e um arbitrário cara aqui, qual é a função que ela vai retornar. E eu vou fazer exatamente isso. A arbitrária função, o primeiro argumento eu vou chamar de G, para ficar fiel no meu desenho. O arbitrário carinha do segundo argumento eu vou chamar de F. Vou botar a bolinha no meio. E basta eu falar qual função é essa. Poderia fazer agora, vou falar para ti qual a função é. É aquela função que recebendo um azinho retorna o quê? Não teria taipero se eu falar f da g de a. O azinho está aqui, certo? Então eu vou chamar a f no azinho. E a g nisso, ok? Ou eu poderia falar, por que não? Poderia falar, olha, no final das contas, qual é o tipo da coisa que eu estou definindo aqui? É uma função de alfa para gama. Como defino funções? Essa coisa não é uma coisa de alfa para gama? Então não basta eu falar como que ela comporta no arbitrário xzinho que ela vai receber, ou azinho, se você prefere. Poderia então falar de maneira sem lambdas, g de f de a, e cuidado porque aqui preciso parênteses. Ok? Eu defini o que seria chamado composição de funções, e eu vou deixar aqui demonstrar. Segundo, vou também. Ok. Antes de fechar isso, galera que quer entrar, talvez tem prova, seria bom correr assim que terminar a aula.
quero enfatizar que essa coisa, tecnicamente, é parametrizada por uma alfa, beta, gama. Ok? A ideia é que me dê qualquer alfa, beta e gama, e agora se você me dar duas funções assim, eu consigo fornecer uma função assim que eu vou chamar de Goff. E deixo para vocês demonstrarem o seguinte: associatividade da bolinha. A bolinha é associativa. É implícito para qualquer A, qualquer beta, qualquer alfa, qualquer beta, qualquer gama, a bolinha alfa, beta, gama é associativa. E paramos aqui a aula porque a galera vai nos matar.